Bem, pessoal, dando andamento agora ao nosso dia, nós temos a Roberta Abreu, do Instituto Banco Brás. Ela vai falar sobre a importância do gerenciamento de projetos para gerar resultados de impacto social. Pode vir, Roberta, esse espaço é todo seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Michele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, elogiar pelo evento, acho que os temas escolhidos foram belíssimos, né? Muito importantes. E agradecer ao PNI também pelo convite, principalmente das pessoas da Cristina, da Kellen. Muito obrigada. Gente, eu falo muito, então eu vou tentar me controlar ao máximo aqui, para a gente se manter no horário. Preparei uma apresentação também para vocês, quando vocês estiverem vendo, se puderem me sinalizar, por gentileza. Tranquilo. Estamos vendo. Obrigada. Então, a proposta do nosso bate-papo, e eu já parto do princípio que eu não sou nenhuma especialista, sou apenas uma praticante de pelo menos 10 anos aí dentro do investimento social privado, e de como que o gerenciamento de projetos ele é importante, ele influencia nos resultados do impacto, e eu preciso fazer um recorte histórico, né? Como muito bem colocou o André na fala anterior, né, sobre a responsabilidade social corporativa, eu venho dando enfoque em relação ao investimento social privado. É um termo muito cunhado pelo GIF, então nada mais é um termo muito batido, né, mas só para a gente deixar mais claro, né, o que é esse conceito, nada mais é que a forma, né, que as empresas privadas apoiarem projetos, negócios sociais ou iniciativas que gerem impacto positivo na sociedade, de uma forma muito planejada, com recursos privados e por meio de incentivos fiscais. Antes de eu falar, né, propriamente dito do gerenciamento de impacto, eu acho interessante fazer um recorte histórico, né, para falar sobre o alinhamento entre investimento social privado e os negócios das suas mantenedoras. Então, fiz um recorte muito pontual aqui, só para a gente ter noção de como que foi esse processo de evolução do gerenciamento de projetos. Mais ou menos nos anos de 80, 70, é o surgimento, né, do terceiro setor propriamente dito, onde nascem as organizações sociais, em resposta a uma demanda da sociedade para tentar superar mazelas, e essa ausência cada vez mais crescente do Estado, que continua até os dias atuais. Vou passando um pouquinho para frente, especificamente na década de 90, as empresas privadas elas começam a atuar dentro da área social. Só que era uma ação muito mais, eu posso chamar de uma filantropia muito mais tradicional, onde as empresas elas começam a montar suas ações voluntárias, inicia essa aproximação entre a responsabilidade pública, né, com os governos e a sociedade. Não existe uma valorização muito alta da publicidade por conta dessas empresas, elas preferem não demonstrar suas ações, porque não era de interesse delas fazerem essa publicidade. E havia uma atuação muito separada das áreas sociais das empresas com os negócios. Então, não se fazia questão que tivesse essa vinculação alinhada ao principal negócio das empresas, né? E tinha uma atuação muito próxima com as organizações da sociedade civil e de políticas públicas, eram muito próximas, era uma transferência de recurso e não era muito monitorado, muito controlado. Naquela época, as empresas estavam aprendendo a como atuar dentro de um cenário social. Isso muda já na década seguinte, nos anos 2000, começa essa mudança. E como que se dá essa mudança, né? A própria sociedade, ela começa a cobrar uma postura, um posicionamento dessas empresas em relação à sociedade e se sentir corresponsável também, não somente deixar para os estados e para as organizações sociais. E também essas empresas começam a ter uma maior profissionalização da sua alta direção. E isso vem como um dominó, que vem derrubando e vem desdobrando nos outros segmentos empresariais, inclusive isso chega nos institutos e fundações empresariais, essa necessidade de
de se profissionalizar. E, com isso, também uma necessidade de dar visibilidade à ação social, agregar valor à marca que é a mantenedora daquele instituto, daquela fundação. E tem uma demanda gigantesca de voltar toda a finalidade que institutos e fundações tinham para o principal negócio da empresa. Começar o alinhamento com interesses estratégicos empresariais. E aí, nesse meio, ele surge um lugar que ainda não era explorado, que é justamente esse lugar onde fundações e institutos eles passam a contribuir com uma filantropia empresarial. Na década de 90, eu falei da filantropia tradicional, que ela tinha uma outra coloração, mais assistencialista, mais pontual. Aqui, a gente passa a ter um outro caráter. E aí eu tenho uma lupinha para vocês, especificamente em 2005, né, é cobrado uma maior transparência, é cobrado um alinhamento com o interesse público. Antigamente não tinha uma preocupação muito importante se era executado um projeto em alguma comunidade, se era que realmente ela necessitava naquela época, né, naquele momento. A partir de 2005, com esse advento de maior transparência, compliance também, ele vem entrando nessa cadeia, então, a necessidade de profissionalizar e qualificar o fazer de institutos e fundações empresariais se tornou muito mais emergente. E fazendo um breve resumo, né, do que era antes e que está acontecendo no momento, então, o investimento social ele surge com uma coloração assistencialista e pontual. Não está preocupado muito com o retorno de imagem, ele não está preocupado muito com a otimização desses recursos. Então, são ações completamente desvinculadas à operação empresarial. A nova filantropia, que eu posso chamar de uma filantropia mais neoliberal, tem essa mudança de realidade, né, nas empresas brasileiras, e que cobram um posicionamento dos seus institutos e fundações empresariais para que eles também se posicionem e se profissionalizem. Então, traz esse caráter mais planejado, mais sistemático, então requer essa profissionalização da gestão. Então, como é que está esse cenário, né, de 2005 para cá, mais ou menos, né? É importante que o GIF, ele anualmente faz estudos e faz pesquisas com todos os institutos, fundações, empresas familiares que têm atuações sociais. Então, eles anualmente fazem esses estudos, divulgam suas publicações, e eles fizeram um recorte de tipos de abordagem de investimento social privado. A primeira abordagem, após essa necessidade de retorno ao alinhamento de negócio, é uma abordagem muito incrementalista. O que é isso? É focado para construir pontes entre institutos, né, e fundações e área de negócio. Então, o que os institutos e fundações precisaram fazer e fazem? Olhar para dentro das iniciativas que já existem, de projetos e programas que já existem, para criar um caminho que gerem valor reputacional para essa empresa. Né? Elas não criam algo novo, elas tentam já vincular o que já existe e aproximar com o negócio. Já uma influência social estratégica é uma capacidade que institutos e fundações têm de influenciar estrategicamente a ação da empresa. Ou seja, o investimento social privado vai qualificar a performance socioambiental. Essa abordagem é uma abordagem que mais pode se distanciar do negócio da empresa. Normalmente são fundações, institutos pautados em advocacy de causas socioambientais. Então, ela dá um valor agregado, uma marca a qual ela tem como mantenedora. Já o valor compartilhado é uma aproximação, né, entre o investimento social privado para gerar valor tangível para o negócio. Aqui, esse valor compartilhado é muito importante, porque aqui a gente vai precisar de métricas, a gente vai precisar tangibilizar os resultados, e a gente começa a falar fortemente sobre impacto social, de como que a gente pode mensurar.
e como os colegas anteriores já falaram, é algo muito caro para a gente começar a mensurar todo o impacto social, então a gente tem que ir dos principais projetos e programas que tem dentro de um instituto ou de uma fundação. E a última abordagem, a última linha, é o investimento social, que é integrado ao negócio. Aqui, o próprio instituto ou fundação, ela enxerga dentro da sua expertise, identificar possibilidades de inovações com produtos, com serviços, dentro do negócio do seu mantenedor. Então, aqui começa a surgir startups sociais, negócios sociais, que são chancelados pelos institutos e são vendidos, né, são comercializados pela sua mantenedora. Que é só um panorama. E aí eu pergunto, a gente está enquadrado em cada abordagem? Muitas vezes, institutos e fundações estão em 2 ou 3, né? Aqui ainda são conceitos que a gente precisa construir, é muito recente. A forma como nós, institutos e fundações, atuamos, a gente está construindo. Isso é um conceito que não tem ainda um consenso geral. O processo de alinhamento social junto com o negócio da empresa, ele não é hegemônio até hoje. Então, existem institutos mais antigos que estão muito mais próximos de abordagens muito mais influenciadoras e outros com abordagens mais incrementalistas, e existem institutos que estão nascendo, inclusive, na pandemia, né, por meio de suas empresas, que estão completamente apartados do negócio empresarial. Só que vai chegar um momento que haverá essa necessidade de fazer esse alinhamento interno. E a pergunta, né, como que as metodologias de gerenciamento podem influenciar ou influenciaram esse processo de alinhamento para dentro da empresa? Principalmente, a gente precisava, na questão de profissionalizar nossos colaboradores, nosso fazer, né? Então, houve uma grande demanda por essa profissionalização e contratação de mão de obra qualificada. E aí uma busca frequente também por meios de instrumentos e metodologias adequadas. Hoje, mais na frente eu vou apresentar qual software que utilizamos, qual sistema que utilizamos, o que isso facilita na nossa vida. O André colocou muito bem todo o ciclo de vida, todo o processo que precisa ser mapeado, assim como a Fundação Banco do Brasil. Nós, do Instituto Bancorbras, também fazemos todo esse processo de diagnóstico, de mapeamento de parceiros. Então, a gente tem todo um protocolo a ser seguido, só que a gente precisa otimizar também nossos colaboradores, principalmente os analistas de projetos, num olhar mais estratégico também. Então, precisamos de recursos para que facilite o nosso processo diário. Além disso, por meio da gestão de projetos, houve um consenso de que, por meio dessas metodologias, e são infindáveis, a gente tem muito mais transparência, muito mais credibilidade, e a gente aprimora o processo de gestão de projetos. A gente pode trazer rapidez e eficiência dos nossos resultados, e a gente adota um monte de ferramentas que normalmente são utilizadas dentro dos meios corporativos, e a gente traz isso para dentro do nosso universo de investimento social privado e tenta implementar isso em todas as fases do processo. Um pouquinho para frente. Falando um pouquinho, então, sobre o Instituto Bancorbras. Nós somos um instituto naturalmente aqui de Brasília. A nossa criação foi em 2008, nosso mantenedor são as empresas de Bancorbras. Então, a gente nasce como todo instituto e fundação nasce, para ser o agente das empresas, com uma causa muito clara, promoção de protagonismo de pessoas e organizações sociais. Então, a gente passou por todo esse processo, a gente nasceu muito apartado do principal negócio da empresa, que era o turismo. Tínhamos uma liberdade de atuar em várias frentes, e a gente está nesse processo de evolução. A gente está finalizando, completamos 13 anos esse ano, e a gente está findando o último planejamento trienal. E nossos pilares, eles dizem muito
como que a gente ainda está distante do principal negócio da empresa, né? Temos 4 linhas de atuações, já falo de cara que são muitas frentes, então, o aprendizado que tivemos ao longo de 13 anos, que a gente precisa focar mais e direcionar. Então, principalmente, a gente atua na educação, mas nós temos esporte como um dos vieses, meio ambiente e cidadania. E aí, como é que isso facilitou a nossa vida agora, né? A gente já entendeu que precisamos fazer um direcionamento muito grande da nossa atuação, de que forma que a gente pode conversar cada vez mais com os negócios, a gente já tem feito esse exercício interno, mas o que facilitou muito, né, além de todas as metodologias de gestão, foi principalmente a adoção de softwares que nos ajudem a fazer todo o monitoramento e o controle dos nossos programas e projetos. Então, a gente usa uma ferramenta online, e isso que é mais importante, não só a gente usa, mas a organização parceira também tem acesso a essa ferramenta, ela alimenta, que eu chamo que é online, né? Quando a organização ela lança que fez 10 atendimentos sociais, eu já recebo na plataforma que eu tenho esses 10 atendimentos sociais. Isso é muito importante, que a gente tenha essa informação full time, a todo momento, na palma da mão. Pode ser no celular, pode ser no computador, no notebook, então a gente tem esse acesso muito rápido, né? Quais foram as nossas principais vantagens? A seleção tradicional chegava o projeto via e-mail ou fisicamente, a gente tem agora a possibilidade de lançar editais por dentro dessa ferramenta. Eles já trazem os modelos que a gente precisa, o modelo de formatação desse projeto, o que a gente vai avaliar nesse projeto. Então, lá dentro tem um funil de seleção. Então, eu tenho um funil de seleção só do credenciamento. Então, se a organização ela não for congênere ao instituto, a gente nem mais olha o projeto, porque ela precisa ser congênere, ela tem que ser o CIP ou uma utilidade pública. Se ela não for isso, eu não consigo avançar no processo seletivo dela. Passando dessa primeira fase, eu tenho funis. Então, eu tenho o time de analista de projetos que vai olhar a viabilidade de execução desse projeto e dar o parecer. Cada analista tem o seu campo próprio para preencher. Depois eu tenho o campo da comunicação, como existe essa necessidade da gente olhar também para dentro da nossa mantenedora, então o núcleo de comunicação ele vai verificar a viabilidade de publicidade, se é viável a gente fazer essa parceria ou não, se existe algum risco de imagem ou não, então a gente faz esse controle. Além disso, tem o funil financeiro para verificar a viabilidade econômica e quais são as contrapartidas que essa organização tem de fazer o aporte também financeiro. O que nós temos de costume no Instituto? A gente financia até 70% do valor do projeto e a organização entra sempre com até 30%, para que haja um entendimento que não pode ser somente um investidor social que entre 100% com o valor. A própria organização social tem que apostar também no sucesso desse projeto. E esse aporte, né, a contrapartida que a gente chama deles, não precisa ser de recursos próprios, ela pode conseguir de parceiros também, então a gente sempre faz essa casadinha, que é muito importante. Além disso, a gente tem a possibilidade, depois de monitoramento de todo o projeto, que é a gestão pedagógica, gestão de atendimentos e a gestão financeira. Um dos maiores avanços que nós tivemos foi em relação à gestão financeira. Toda a prestação de contas é feita pela plataforma, onde é analisado a aplicabilidade do recurso e a comprovação, né, por meio de notas fiscais, recibos, e na própria plataforma a gente faz a liberação da próxima parcela. Então, trouxe rapidez e agilidade para o nosso fazer e a liberação também de recursos, tá? Mensuração de impactos, é o que chamo mais de resultados, a gente consegue avaliar, então tem um dashboard, aqui na fotinho consegue demonstrar
um dashboard inicial, que pode ser um projeto, né, a quantidade de pessoas atendidas, qual é a renda mensal desses atendidos. Uma outra página a gente consegue verificar quanto que foi já repassado, qual o impacto que isso tem causado dentro do projeto. Além disso, como eu falei, transparência e investimento, possibilidade de emissão de relatórios. Então, automaticamente, quando a organização social ela lança todos os atendimentos, todas as atividades, eu, enquanto investidor, posso gerar o relatório, eu não preciso esperar o tempo da organização elaborar um relatório, eu consigo elaborar um relatório baseado nos dados que foram informados ali muito rápido. Ao final, né, do ciclo do projeto, tem um relatório final, o qual a organização emite, mas a gente consegue acompanhar com muito mais rapidez, né? E além de toda a segurança e confiabilidade também dessa plataforma. Falando agora, eu precisei fazer, né, esse resgate histórico lá atrás para falar sobre, né, uma tendência que está acontecendo dentro do investimento social privado, que é a filantropia colaborativa. Principalmente com a pandemia, isso tem se tornado muito necessário. Trazendo apenas um conceito dessa filantropia, o que é isso? Pelo menos a participação de 2 ou mais atores da filantropia em projetos que envolvem aporte de recursos financeiros. Trazendo como exemplo o Fundo Baobá, é uma articulação que foi feita desde 2011 pela Fundação Kellogg, que envolve 192 organizações da sociedade civil e lideranças do movimento negro, e o objetivo é promover a equidade racial no Brasil. Esse é um dos exemplos. E eu queria trazer um exemplo, né, do Instituto Bancobras, e não somente do Instituto Bancobras. O Instituto faz parte, né, da rede de investidores sociais do DF. Essa é uma rede, em cada região do Brasil tem uma rede específica, onde participam investidores, fundações e institutos sociais. E no DF, ela surgiu em 2017, foi uma das primeiras. No momento, tem uns 2 anos que ela está em pausa, mas a gente busca fazer esse retorno dela. Mas por que eu preciso falar primeiro da RIS? Porque dentro da RIS foi aonde a gente procurou se profissionalizar enquanto institutos, e ali surgiram dores nossas de como que a gente poderia fortalecer as organizações sociais do terceiro setor, porque muitas vezes chegavam projetos e a gente não conseguia dar continuidade, né, concluir o investimento social, porque não atendiam mínimos necessários de projetos ou então de prestação de contas, né? Isso surgiu muito do desejo de 4 institutos inicialmente. Instituto SEIB, Instituto Sicoob, Instituto Cooperforte e a gente. Perdão, Instituto Sicoob não, Instituto BRB. Foi uma necessidade desses 4 institutos de fazerem alguma coisa juntos. E em 2018 foi criado o PAS, que é um programa de aceleração de impacto. A gente já se encontra na 4ª edição desse programa, mas ele é um programa que ele é cofinanciado e co-executado por esses 4 institutos. Em 2021, né, tivemos a entrada do Sicoob Planalto Central para fazer parte desse time. E só para explicar um pouquinho como é que funciona, né? Então, desde 2018, a gente iniciou mais focado no Distrito Federal, mas a gente atendia algumas outras cidades, que era uma característica que tinha do Instituto Cooperforte. E o objetivo desse programa, eu brigo que era levar uma caixa de ferramentas para as organizações sociais, para que elas pudessem se instrumentalizar, se fortalecer enquanto organização social e poder captar mais recursos para dentro da ONG, né? A gente entendeu que precisava fazer esse movimento de fortalecimento. A gente está praticamente em todo o território nacional, mas eu posso afirmar que já chegamos nas 5 regiões do país, estamos presentes, e acho que o próximo palestrante, que é um companheiro também nosso, do Instituto Fomenta, vai falar muito bem, que é outro parceiro, que é executor desse projeto conosco, os avanços que a gente tem. Então, a gente brinca que a gente acelera essas ONGs, né, por meio desse projeto, e a gente conseguiu ampliar
atuação em todo o território nacional e impactar várias organizações sociais que eu, enquanto Instituto Bancobras, aqui no DF, sozinho, talvez eu não conseguiria chegar, por exemplo, no Acre. Então, a força hoje do trabalho colaborativo é a gente potencializar recursos financeiros, mas também a nossa capacidade e abrangência de atuação. É uma tendência que existe hoje, que a gente precisa observar, e cada vez está acontecendo esse movimento. Eu ouso dizer que o programa Paz, ele é pioneiro no Brasil, com esse caráter de 4 institutos aportando recurso e executando, somos executores junto com o Instituto Fomento, e tem vários desafios, porque a gente está aprendendo enquanto a roda está girando, então a gente precisa aprender, né, de olhar nossas estratégias internas dentro da nossa mantenedora, mas também olhar para dentro do nosso grupo de investidores e de como que a gente precisa se apoiar. Muitas vezes abrir mão de algumas necessidades estratégicas em prol de um bem maior, um objetivo final, que é o fortalecimento do terceiro setor. Algumas referências, né, para poder apresentar esse trabalho para vocês. O GIF tem vários documentos importantes, falando principalmente de filantropia colaborativa e alinhamento entre investimento social privado e negócio. E agradeço demais pelo tempo de vocês. Não sei se eu tenho tempo ainda, Michele, mas se precisar de dúvidas, se tiverem dúvidas, é o momento. Se não, fique meu contato e o contato também do Instituto Bancobras, e agradeço pelo momento. Nós que agradecemos, Roberta. Obrigada por estar aqui conosco essa manhã.